Agora, produção, o que é que nós vamos chamar? Vamos chamar agora mais uma matéria? Mais uma matéria, portanto. Olha só, eu queria agora chamar a atenção da população de Imperatriz. Muitos condutores, vamos chamar o quadro, não é isso? Muitos condutores de veículos, sejam eles de porte grande ou pequeno, condutores de motocicleta, eles são, vamos dizer assim, multados, cometem infrações no trânsito de forma equivocada, simplesmente por falta de informação ou de conhecimento. Isso mesmo. Para acabar com tudo isso e para evitar que você passe algum transtorno e também evite você estar tirando do bolso para pagar suas multas, porque pesa muito, o programa Enfoque Regional criou o quadro Doutor Trânsito, com o especialista Dr. Merceno Neto. E o tema hoje é pardais e radares. Veja aí. Boa tarde, eu me chamo Dr. Merceno, advogado especializado em trânsito, e a gente vai iniciar aqui uma série de dicas de trânsito, né, do seu Doutor Trânsito. E hoje a gente vai falar de como se utilizar os pardais e as barreiras eletrônicas na cidade de Imperatriz e em todo o Brasil. Então chega para mim com frequência, né, pessoas que dizem que a passagem nos radares tem uma tolerância de 20%. E eu queria esclarecer exatamente isso. Essa tolerância, ela não existe tolerância de 20% nos pardais. Então a maioria das pessoas pegam 20, 30 multas, porque elas têm na cabeça que se o pardal é de 50 km por hora, ela pode passar a 60. E se você passar a 60, pela tabela da resolução de tolerância, vai registrar 53 km. Então, você passando a 60, registra 53 km, que é a velocidade considerada do aparelho, e aí você vai ser autuado por avançar ou passar na velocidade acima da velocidade permitida. Então, a primeira dica é: esqueça 20%. Talvez você esteja associando os 20% ao texto da infração, tá? Porque nós temos 3 tipos de infrações que são registradas nos pardais ou no radar. Aquela infração que você passa em até 20%, que é uma infração média, e ela registra 4 pontos da CNH e R$ 130,16. Então, 20% é a primeira infração. De 0 até 20%, você comete uma infração média. Então, talvez isso que a sociedade confunda em dizer que tem uma tolerância de 20%. Então, eu quero frisar bem isso aí, porque muita gente está sendo autuada nos pardais e radares de Imperatriz por conta de um equívoco. Merceno, existe tolerância? Doutor Trânsito, existe tolerância? Existe. A resolução 798/2020, ela estipula uma tolerância de 7%, porque nem todos os aparelhos são sincronizados. Então, o velocímetro do seu veículo não tem a mesma aferição do fotossensor do radar ou do pardal. Então, por causa dessa diferença de aparelhos, admite-se uma tolerância de 7%. Então, se instalar 50 km por hora, né, você vai ter uma tolerância de 7%. Né? 7 vezes 5, 35, seria, então, 3,5 km. Então, se você passar a 53,5 km, não vai registrar infração por causa da tolerância do aparelho. Falando das infrações, nós temos, de acordo com a gravidade, ela vai aumentando o seu valor e a pontuação. Então, se você passar acima de 20% da velocidade, e eu dou um exemplo, né, a velocidade de 50 por hora, 20% é mais 10. Então, se você passar acima de 60 km por hora, você vai estar incorrendo numa infração grave. A infração grave, ela registra 5 pontos da CNH e conta um valor de R$ 195,23. Porém, se você passar acima de 50% da velocidade, que num radar de 50 km por hora daria 75 km, ou seja, se você passar a 76 ou mais, aí você está incorrendo numa infração gravíssima, multiplicado o valor por 3,
que dá o valor de R$ 880,41, 7 pontos na carteira e uma penalidade a mais, que é a suspensão do direito de dirigir. Então, Imperatriz, desde 2020, tem implantado nas suas principais avenidas para controlar, não é, a velocidade, já que o nosso trânsito é um trânsito em que se vinha com uma quantidade muito grande de acidentes. Então, a administração entendeu em colocar esses pardais e esses radares. Então, para você não incorrer em infração de trânsito, se lá você tem que identificar pelas placas, a placa ela tem que ter não só a velocidade, mas ela tem que ter também o texto fiscalização eletrônica, para poder essa autuação valer, que está dessa mesma resolução 798/2020. Então, se tem a velocidade e é 50, passe a 50. No velocímetro do seu veículo, no velocímetro da sua motocicleta, que não vai ter problema nenhum. Não imagine que você pode passar com tolerância. Então, vamos ter cuidado. Nós temos pardais e radares também nas BRs. Aqui em Imperatriz existe um pardal que autua muitas pessoas por falta de conhecimento que ele está ali. É ali na BR-010, em frente à Coca-Cola, antes do semáforo. Então, chega para a gente muitas autuações, muitos clientes com infrações na BR, naquele local. Então, você deve ter cuidado. Lá existe uma placa bem grande de 60 por hora com o texto fiscalização eletrônica. Então, fique atento para não ser vítima de autuações por simplesmente desconhecimento de situações como esta.